Baruch Hashem. Shabbat Shalom a todos. Já estamos terminando mais um Shabbat, mas estamos indo para mais próximo do outro. Amém? Minha irmã, põe aquela música, aquele louvor que foi anterior a esse. Nós estamos num momento muito importante, espiritualmente. Nós estamos vivendo um momento muito importante. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aqueles que têm olhos, vejam. Porque o tempo passa. Então, esta semana, nós tivemos uma convocação muito importante no reino espiritual. Faz parte de uma profecia. Quando diz que o Eterno juntará as suas ovelhas nos montes de Sião. Netanyahu, o líder maior de Israel, convocou todos os judeus espalhados pela Europa a retornar a Jerusalém. Os judeus que estão sofrendo perseguições, e perseguições estas aprovadas por Elohim, para que haja um retorno. Então nós precisamos analisar isso da forma espiritual. Há uma convocação de urgência imediata, para que o povo judeu espalhado pela Europa volte, retorne a Jerusalém. Congregação Rehovot, retorne ao seu Elohim. Nós não temos mais tempo. O retorno tem que ser imediato. E esse louvor fala disso. Passa para mim, minha irmã. Não, pode passar. Pode passar. Subam, só um minuto, volta. Subam os filhos de Jacó. Subam os da casa de Judá. Subam, pois o eterno Elohim vem guerrear por nós. Subam os filhos de Jacó, a casa de Jacó. Suba a casa de Judá, a casa de Davi. As duas casas hão de subir, para glorificar o eterno Elohim, Errá de Israel. Passe mais. De pé pelo eterno de Israel, de pé pelo filho de Davi, de pé, pois o Rei dos Reis se levantou por nós. Esta unidade vai acontecer em breve, irmãos. Em breve. Para que o Rei dos Reis seja reconhecido pelas duas casas, pela casa de Davi e pela casa de Israel. E essa paraxá fala sobre isso. Terumá fala sobre isso. Francisco já nos ensinou pela manhã, nos ensinou muito bem, quase esgotou o assunto, mas ainda há um pouco a ser falado. Há um pouco a ser falado. Grandes coisas eu aprendi nessa porção e quero compartilhar com os irmãos. Vamos em Êxodo 25. Êxodo 25. Terumá. O que significa terumá? Terumá significa uma oferta? Amém. Terumá significa uma oferta. Terumá significa o que Leomar me ensinou hoje pela manhã. Terumá significa erguido, né? Erguer-se. Tumar. Erguer-se. Erguer-se. Mas terumá constitui alguma coisa mais que isso. Terumá, paraxá terumá, ela nos conduz à observância dos princípios de santidade que Elohim exige de cada um de nós. Para quê? Para que o tabernáculo exista no meio de nós. Como Francisco disse hoje pela manhã, e Leomar também, não há como o tabernáculo, não há como o santuário de Elohim estar no meio de nós, se não estivermos envoltos nesse princípio estabelecido de santidade por Elohim. Não há como. As duas casas, tanto a casa de Davi como a casa de Israel, têm que estar juntas em santidade, para que o tabernáculo de Elohim venha no meio deles. Vamos ver, no capítulo 25, versículo 1, 2, diz assim: Então disse o Eterno a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração se mover
voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta. No versículo 8 diz assim: e me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. Ora, podemos perceber que a oferta voluntária do coração do homem está adstrito ao tabernáculo. Você só vai construir o tabernáculo com uma oferta voluntária de um coração voluntário e apto a obedecer. Este é o início da Parashá Terumá. O tabernáculo de Elohim no meio do povo constitui uma recompensa da sua e da minha obediência. Vamos ver isso lá em Levíticos 26. A Torá expressa de forma inigualável essa recompensa pela obediência. No capítulo 23, não sei se no seu título está escrito, mas no título está capítulo 26 de Levítico. No meu título está escrito assim: recompensa pela obediência. Aí ele começa: não fareis para vós ídolos, nem para vós levantareis imagens de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra da vossa terra, para inclinar-se diante dela. Eu sou o eterno vosso Elohim. É o primeiro mandamento. Guardareis os meus shabatotes, reverenciareis o meu santuário. Eu sou o eterno. Aí, lá no versículo 11, depois de todos esses mandamentos, depois de todas as ordenanças, ele vem e diz assim, lá no versículo 3, se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, aí vem a recompensa pela obediência. Eu vos darei as vossas chuvas ao seu tempo, a terra dará o seu produto, as árvores darão o seu fruto. Aí vem detalhando toda a recompensa que ele dará. E no versículo 11 ele diz assim, o mais importante de toda a recompensa: porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei no meio de vós, serei o vosso Elohim, e vós serei o meu povo. A maior recompensa que podemos ter, irmãos, quando temos um coração voluntário e obediente, é da presença do tabernáculo de Elohim em nosso meio, do seu santuário. A habitação segura de Elohim no meio dos filhos de Israel está condicionada à observância fiel dos mandamentos, estatutos e decretos de Elohim. Lá em 1 Reis, que constitui a nossa Haftará, 1 Reis, capítulo 6, ali Salomão estava para construir o templo. E olha o que Elohim disse a ele. 1 Reis 6, 11 e 13. Veio a palavra do Eterno a Salomão, versículo 12: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, que falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Olha que a promessa é eficaz. A promessa é eficaz. E Paulo, lá na sua carta à comunidade messiânica de Corintos, lá no capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, ele exorta a comunidade de Corintos justamente a esse princípio de santidade que o povo tem que ter. A esse princípio de santidade. Não adianta você estar aqui dizendo que louva e exalta ao eterno todo-poderoso Elohim Errad Israel. Eu não conheço o seu coração, mas Elohim conhece. O princípio da santidade gera dentro de um coração voluntário, gera dentro de um coração apto a obedecer. É isso que Paulo exorta ali em 2 Coríntios. Vamos lá para nós vermos.
2 Coríntios, nós vamos manejar bem a Bíblia hoje, meus irmãos. 2 Coríntios 6. Versículo 11 a 18. O próprio título já diz: exortação à santidade. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estamos retirando o nosso afeto de vós, mas vós estáis retirando o vosso afeto de nós. Lá no versículo 14, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça de Elohim com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre o Machia, rei dos reis, e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o santuário de Elohim? Que consenso tem o tabernáculo de Elohim? Como Elohim disse com os ídolos: pois vós sois santuários do Elohim vivente. Nosso Elohim disse: nele habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Essa promessa é reportada desde lá de trás. Desde lá de trás. Quando Elohim firma uma aliança com Abraão. E depois, mais tarde, quando ele firma uma aliança com Moisés. Mas depois ele firma uma aliança, uma nova aliança, através de Yeshua HaMashiach. E sobre isso nós vamos falar mais à frente. A promessa da presença do tabernáculo de Elohim no meio do seu povo constitui, irmãos, um ultimato para o retorno imediato. Queira ou você não queira, o ultimato é para todos, para toda a casa de Israel e para toda a casa de Davi. Que retorno é esse? Falamos muito sobre retorno, mas que retorno é esse? Você sabe como você foi gerado? Você sabe como foi criado o homem à imagem e semelhança de Elohim? Você foi criado diante de uma santidade total. É esse retorno que nós deveremos alcançar. É esse retorno que nós haveremos de buscar. Pois a palavra de Elohim diz: sem santidade ninguém verá o Pai. Ninguém verá o Pai. Como está a tua vida? Como está o tabernáculo, o seu santuário? Para haver uma unidade entre as duas casas, formando uma só nação, sob o comando de um só rei, Yeshua HaMashiach. Todas as duas casas hão de reconhecer, hão de retornar e hão de reconhecer que somente Yeshua HaMashiach constitui sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, constitui rei dos reis, senhor dos senhores. Todas as duas casas hão de concordar, e esse retorno está breve. Esta unidade está breve para acontecer. Não deixe passar, irmãos, o tempo. Como diz Esdras ali no capítulo 9, por um breve momento, por um breve tempo, o Eterno deu ao remanescente a possibilidade de restauração. É muita graça, Leomar, é muita graça. É graça. O Eterno nos puniu menos do que os nossos pecados merecem. É isso que diz a palavra. E nós ficamos brincando ainda de retornar. Brincando. Ezequiel 37. O profeta vem clamando. Isso não é novo, irmãos. Isso não é novo.
desde a época de Moisés, desde a época em que a Torá veio, foi promulgada como lei, como norma para o povo seguir. Desde esta época em que o povo foi escravo no Egito, o Eterno retirou com mão forte e poderosa. Desde essa época o Eterno está falando: retorne, retorne, retorne ao teu Elohim. E o povo ainda tem pecado, e anulado a tua Torá, e anulado a tua aliança, e anulado as promessas. Tenha misericórdia de nós, Eterno, tenha misericórdia. Ezequiel 37, no versículo 15 ao 28. Mas nós vamos ler tudo. Veio a minha palavra do Eterno: tu, ó filho do homem, toma um pedaço de pau e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, pelas duas casas. Duas casas. São duas casas. Então toma outro pedaço de pau e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, para que se unem e se tornem uma só na mão de Elohim. É novo essa unidade? É nova? É novo esse chamado de retorno? Quando os filhos do teu povo te perguntarem: não nos declararás o que significam essas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Eterno Elohim, eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Os pedaços de pau que houveres escritos estarão na tua mão perante os olhos dele. Diz-lhes: assim diz o Eterno Elohim, eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram. Olha, irmãos, porque Netanyahu, falei errado, Netanyahu, está falando, está aqui. Está aqui. Diz-lhes: assim diz o Eterno, eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, de onde eles estiverem, para onde eles foram, e congregarei de todas as partes, e o levarei de volta à sua terra. A profecia está sendo cumprida, irmãos. Abra o olho. Abra o olho. Acorde. Deles farei uma nação sobre a terra, uma nação espiritual. Uma nação cujo rei seja Yeshua HaMashiach. Isso vai acontecer, irmãos. Está próximo. Deles farei uma nação sobre a terra, nos montes de Israel. Um só rei será rei de todos eles. Eles nunca mais serão duas casas, duas nações. Eles nunca mais serão judeus e cristãos. Serão uma só nação. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, pois eu os livrarei de todas as suas apostasias e os purificarei. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Elohim. O meu servo Davi que ele diz aqui, é Yeshua HaMashiach, da linhagem de Davi. Da linhagem de Davi será rei, reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e observarão, porque o tabernáculo estará no meio deles. Aí no versículo 26 diz assim: farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança perpétua, que não tem fim. Uma aliança que não pode ser mudada. Uma aliança perpétua. Eu os estabelecerei e eu os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Elohim e eles serão o meu povo. Então as nações saberão
que eu sou o eterno, que santifico este povo Israel. Unido as duas casas. Pode falar. Quando estiver no meu santuário, no meio deles para sempre. Pode falar, não. O retorno é fato, né? Não tem como, é indiscutível a questão do retorno. Porém, as promessas aí que você está lendo em Ezequiel 37 são promessas maravilhosas para nós, mas não é fácil assim. Não será, por causa da desobediência. Por isso que desde manhã cedo, pela porção pela manhã, o Eterno vem falando sobre a posição, a condição de santidade que nós temos que ter. O mesmo profeta Ezequiel, no capítulo 22, se você me permite ler uma pequena passagem lá. 22, versículo. Ezequiel 22. A partir do verso 14, ele faz um questionamento para mim e para você, muito importante. Por quê? Porque mesmo que eu ande contrário às profecias que o Eterno estabeleceu para mim e para você, eu serei forjado. Você vê que ter o mar ali tem umas ofertas obrigatórias e tem as ofertas não obrigatórias, aquela que você tem que trazer um coração voluntário. Aqui no verso 14 diz assim, ó: estará firme o teu coração, estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo, eu, o Eterno, disse, e o farei. Espalhar-te-ei entre as nações, espalhar-te-ei pelas terras, e porei termo à sua imundícia. Tu serás profanada em ti mesmo, aos olhos das nações, e saberás que eu sou o Eterno. Veio a mim a palavra do Eterno: filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são bronze, estanho, ferro e chumbo, no meio do forno. Em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Eterno. Olha o que ele diz aqui no verso 19: visto que todos vós se tornaste em escória, eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém. O retorno é um fato, mas ele virá não com muita boa vontade de nós. O Eterno vai nos forjar. Ao verso 20: como se ajuntam a prata, o bronze, o ferro, o chumbo e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. Congregar-vos-ei e assoparei sobre vós o fogo do meu furor, sereis fundido no meio de Jerusalém, com purificação. A unidade se fará com purificação. Como se purifica a prata, o chumbo, pelo fogo. Por que isso tudo? Olha o verso 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha Torá e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano. Nem discerne o impuro do puro. Diz meu Shabatot, esconde os seus olhos. E assim eu sou profanado no meio dele, no lugar ao qual ele estabelece um tabernáculo, que é no meio de nós. E ali esse lugar está profanado. Então o retorno acontecerá, é um fato. É um fato. Os profetas já dizem isso e Yeshua vem confirmando. Porém será não muito com gozo e alegria. Não. Mas com choro e lágrimas por nossa causa. Por nossa Amém. causa. Guarde esse versículo 26, que nós vamos voltar nele. O Leomar veio complementar o que nós vamos chegar mais à frente. Mas, irmãos, Elohim se precipitará. Se precipitará no meio do teu povo quando isto acontecer. Quando esta unidade se tornar visível. Quando o retorno se tornar pronto, estabelecido, finalizado. Elohim se precipitará. O que é precipitar? No dicionário, precipitar diz assim, Francisco: extrema velocidade, grande pressa, rapidez em tomar uma decisão. Elohim se precipitará quando as duas casas juntas reconhecerem a soberania do Rei dos Reis. Amém? Ali em Jeremias, nós temos Jeremias ali como um profeta que declara a nova aliança, que profetiza a nova aliança. Vamos lá para ver? Jeremias 31. Roberto, teve máximo
Antecipação. Antecipação. E o Eterno está falando: antecipa-se. Antecipa-se. Elohim quer se precipitar. Elohim quer tomar com ligeira eficiência o tabernáculo no meio de nós. Mas Jeremias, profeta da nova aliança, no capítulo 31, versículo 31, diz assim: vem dias, diz o Eterno, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Vem dias, diz o Eterno, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. A aliança que ele fez com Moisés ali. Ele fala: não como essa aliança, porque eles invalidaram. Elohim nunca invalidou aliança nenhuma, irmãos. Elohim nunca reformou aliança nenhuma. Mas o povo invalidou a sua aliança. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado. Apesar de eu os haver recolhido. Eles invalidaram a minha aliança. Aí nós podemos compreender muito bem o que Paulo fala, o que o escritor de Hebreus diz. Vamos lá para a gente ver. É um assunto muito controverso. Mas diante disso daqui, diante deste fato, nós conseguimos captar o que o escritor de Hebreus diz. Vamos ver, Hebreus 8. Hebreus 8, versículo 8. Vamos ler do versículo 1. Versículo 1. O ponto principal que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Só um minutinho. Vocês lembram hoje de manhã, quando Francisco disse que este tabernáculo erguido ali por Moisés se constituía em uma sombra, uma figura das coisas celestiais. Por isso que Elohim ordenou a Moisés: faça conforme tenho dito. Porque constituía ali uma sombra das coisas que viriam a acontecer nas regiões celestiais. Por isso que é antecipação, Léo. Muito bem. Vamos continuar, versículo 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Eterno fundou, e não o homem. Veja que há um outro tabernáculo, erguido por Elohim, que aquele feito pelo homem constituía uma sombra deste segundo tabernáculo construído por Elohim. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa a oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, quem? Se Exu estivesse na terra, nem sacerdote ele seria. Sabia? Nem sacerdote ele seria, segundo o sacerdote levítico, porque ele era da tribo de Judá. E o sacerdote era da tribo de Levi. Mas ele foi constituído sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem superior à ordem levítica. Aleluias, amém. Eu estava onde? Até me perdi. Eles servem num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. É por isso que Moisés divinamente foi avisado quando estava a construir o tabernáculo: vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte.
no versículo 8, mas Elohim repreendendo disse o que o profeta Jeremias estava falando: virão dias em que virão dias, diz o Eterno, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não será a segunda aliança que fiz com seus pais. No versículo 10, esta aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Eterno. Olha qual é a aliança, irmãos. Olha qual é a aliança. Olha qual é a nova aliança. Para que você não ouça por aí que a aliança primeira foi desfeita. É o que você ouve. Não é verdade? Ou estou mentindo? A velha aliança se fez velha e não existe mais. Agora nós estamos na nova aliança. É verdade ou é mentira que se fala isso? Presta atenção, que isso é blasfemar contra o nome do eterno Elohim Zerá de Israel. Porque Elohim não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uma aliança que ele fala que é perpétua, é perpétua. Quando ele diz a Abraão: farei contigo uma aliança perpétua, seria ele Elohim de mentira? Para dizer que a nova aliança desfez a primeira? Olha o que diz, versículo 11: a minha aliança será essa: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Eterno, porque todos me conhecerão, desde o maior deles até o menor, pois serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. A nova aliança constituía, e Yeshua veio trazer essa nova aliança, constituía em colocar a Torá dentro do coração do homem. Era isso que constituía a nova aliança, que constitui a nova aliança, para que não seja preciso que se levante alguém para te ensinar, porque a Torá e o Espírito Santo de Elohim te fará saber do pecado, da justiça e do juízo. Era essa a nova aliança. Aí quando o escritor de Hebreus diz ali no versículo 13, dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Aí este versículo que é tomado, irmãos, para dizer que a nova aliança desfez a velha, a anterior, se é que podemos dizer assim, anterior. Mas não, irmãos, sejas maduro, sejas esperto para conhecer as letras. Peça ao Espírito Santo para te dar sabedoria e inteligência, para saber o que o escritor está falando aqui. O que o escritor diz aqui é que pelo povo ter invalidado a estrutura de sacerdote e de sacrifício, os sacerdotes invalidaram. Versículo 26, que o Léo leu aqui agora, que eu falei com vocês, guarda esse versículo. Foi onde, Léo? Mas qual foi o Ezequiel? Vamos lá, Ezequiel 22. Ezequiel 22, 26. Os seus sacerdotes transgrediram a minha Torá e profanaram as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro, nem dos meus sabatotes escondem os olhos. Essa foi a invalidação, se é que existe essa palavra, validação. Esta foi a atitude dos sacerdotes, que transgrediram, que tornaram inválida a primeira aliança. Não que Elohim se tornou inválida, mas a estrutura, vocês estão entendendo? A estrutura de sacerdote e de sacrifícios, hoje não existe mais. Aquela estrutura de oferecer sacrifício, do sacerdote entrar dentro do Santo dos Santos, do sumo sacerdote entrar dentro do Santo dos Santos, não existe mais. Porque a nova aliança desfez esta estrutura, irmãos. Esta estrutura. Você sabe por quê? Vamos lá, 1 Samuel.
1 Samuel 2. Eli. Vamos lá ver o que aconteceu. Versículo 27, Samuel 2. Diz assim: veio um homem de Elohim a Eli e lhe disse: assim diz o Eterno, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para subir ao meu altar e queimar incenso. Ele estava falando com Eli, que era um sacerdote. Também dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Aí no versículo 29 ele diz assim: por que pisais os pés dos meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei se fizessem na minha morada? Porque honra mais os teus filhos do que a mim, para tu e eles vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel. Aí no versículo 30 ele diz: portanto diz o Eterno Elohim de Israel, na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, cumprindo o sacerdócio. Mas porque pisastes as minhas ofertas, porque engordastes as coisas santas. Versículo 31, vem dias em que eu cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho algum na sua casa. No versículo 35 ele diz assim: eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Eu lhe edificarei uma casa duradoura, e ele andará sempre diante do meu ungido. Quem é esse sacerdote, irmãos? Yeshua. Você conseguiu entender o que o escritor de Hebreus diz? O que o escritor de Hebreus diz não foi que a aliança foi desfeita, mas por causa da violação, por causa daquilo que os sacerdotes fizeram, toda a estrutura sacerdotal e sacrificial foi desfeita. E Davi disse assim, olha o que Davi diz antes mesmo da nova aliança. Nós lemos aqui agora, Salmo 51. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Porque isso é um assunto muito controverso. Vocês precisam entender isso. Salmo 51 diz assim: não te comprases em sacrifícios, senão os traria. Não te deleitas em holocaustos, os sacrifícios para Elohim. Constitui um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás Elohim. Terumá significa justamente isso. Terumá significa uma oferta voluntária de um coração quebrantado e contrito para o estabelecimento de um tabernáculo. O salmista Davi entendeu isso mesmo antes do seu descendente Yeshua HaMashiach vir trazer a nova aliança. Irmãos, temos que acordar para isso. 1 Samuel 15, 22, não precisa ir lá não, já estou terminando. Diz assim: porém Samuel respondeu: tem o Eterno tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, atender é melhor do que a gordura de carneiros. É isso que o escritor de Hebreus fala. Essa estrutura foi desfeita pelos próprios sacerdotes. Não há em Israel mais oferecimento de sacrifícios. Não há mais a figura sacerdotal que recebe do povo a oferta e vai lá e se apresenta diante do Eterno para expiar o pecado do povo. Não há mais, porque a nova aliança já faz o homem ter acesso a Elohim.
Já faz o próprio homem se convencer do pecado, do juízo e da justiça, para que ele possa se arrepender diante de Elohim, porque isso foi um trabalho de Yeshua, o Messias, dar a você e a mim essa oportunidade, sem precisarmos dessa estrutura arcaica, do sacerdote e dos sacrifícios que não estavam mais valendo, por causa da invalidação do homem. Observa que a todo momento Elohim pretende colocar a Torá dentro do coração do homem, na mente e no coração. Para quê? Para tornar possível o homem obedecer, para levar o homem à obediência. É isso que Elohim quer, pretende. Desta forma, torna-se compreensível que a aliança estabelecida com Yeshua HaMashiach, trazida por Yeshua, o nosso Messias, por Jesus, o nosso Messias, você consegue entender que essa aliança não desfez a aliança firmada com Moisés no estabelecimento da Torá, nem desfez a aliança firmada com Abraão, nem desfez a aliança firmada com Abraão, onde todas as nações serão benditas. Aí você consegue entender Terumá como sendo um derramar de um coração. Essa é a oferta. Essa é a oferta. O derramar de um coração contrito e quebrantado diante de Elohim, para o estabelecimento de santidade. Amém, irmãos? Para finalizar, vamos ler o que diz Jeremias 33. Jeremias 33, versículo 23 a 23. Eu vou ler numa tradução mais próxima. Versículo 23 diz assim: esta palavra de Adonai veio a Jeremias. Você não notou que estes povos estão dizendo? Os povos estavam dizendo: Adonai rejeitou as duas casas que ele escolheu. Consequentemente, eles desprezam o meu povo e não olham mais para ele como uma nação. Eis o que Adonai diz: se eu não tivesse estabelecido minha aliança com o dia e com a noite, se eu não tivesse fixado as leis dos céus e da terra, então eu também rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi, não escolhendo de seus descendentes pessoas que governassem sobre os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Porque farei, meus irmãos, porque farei retornar os seus cativos e lhes mostrarei a minha compaixão. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos guarde, que o Eterno nos desperte para que possamos retornar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Amém. Que o Eterno nos abençoe.